A gente vai caminhando aqui nesse terreno repleto de pedras, seixos irregulares e essa vegetação totalmente seca. E a gente está descendo, a gente vê que a gente está num terreno inclinado para o lado em que existirá com certeza um riacho, porque as águas da chuva que batem nesse chão duro, ela vai escorrer 90% da água de imediato, escorre por gravidade nesse terreno inclinado para as baixadas, onde estão com certeza os rios e riachos. Muito comum aqui no Nordeste esse tipo de situação. Terrenos ondulados, não são elevações, grandes elevações, porque as serras aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, no sertão, não passa de 1000 metros de altitude. E aqui onde nós estamos no Agreste, as elevações não passam de 300 metros de altitude. E nós estamos no Agreste. E a gente fala desse terreno cheio de pedras. Isso aí é o subsolo. Existia aqui uma camada de solo, chamado solo de sedimentação, com 1 metro de espessura, que gerava uma massa vegetal diversificada, com mais de 300 espécies de elementos a nível de árvore e arbusto, e mais umas 200 espécies a nível de relva, gramíneas. O que a gente vê aqui são os elementos a nível de relva, não passa de 1 metro de altura. Então isso existiu aqui no mínimo 500 espécies de elementos vegetais. E a gente vê que isso aqui, ao longo dos anos, foi desmatado, mantido desmatado, nu, sem vegetação. E todos os anos nascia essa planta aqui que a gente está vendo. Ainda hoje, ou seja, depois de 200 anos de ocupação dessas terras, ainda está nascendo essas plantas que a gente está vendo aí, que, embora não tenha folhas, a gente pode ver que não passa de 2 espécies de plantas, a chamada nível de relva, que nasce aqui porque é um corpo muito pequeno de massa vegetal, e os nutrientes que ainda restam aí nesse terreno, depois que o solo desapareceu, ainda é suficiente para gerar essas plantas todos os anos quando chove. Então essas pedras que a gente está vendo aqui não existia na superfície desse terreno há 200 anos, quando aqui existia solo. Então não tem o solo, isso aí é o subsolo. Isso aí é uma sequência no tempo geológico que foram formadas as camadas da terra, porque a terra teve um começo e foi criado o que hoje nós chamamos de rocha matriz. E sobre a rocha matriz, com o tempo, milhões de anos, foi criado o subsolo, que seria a pedra fracionada, a rocha matriz fracionada. Está aí o resultado. E depois o solo em cima, que é o solo de sedimentação, feito com elementos oriundos do subsolo e matéria orgânica, depois que surgiu a vida na terra. E a vida que nós nos referimos aqui é a vida animal e vegetal, já que os primeiros seres vivos da terra foram os micro-organismos, algas, fungos, bactérias, vírus. Então surgiram o quê? Depois desses elementos, que surgiram esses elementos que a gente chama de micro-organismos, que surgiram em situações climáticas que não podia existir plantas. Depois o clima
aconteceu, vamos dizer, a associação dos elementos da natureza criaram condições para que surgissem vegetais e animais de vida complexa. E nós vimos aqui o alto, onde estão aparecendo aí alguns lajedos, pedras, que não existiam, por exemplo, há 200 anos nesse pedaço de chão. Porque isso aí foi ação do homem. O homem foi desmatando e foi mantendo tudo nu. E a água foi arrastando, a água da chuva, que era muito maior do que hoje, o volume de chuva daqui, foi arrastando, arrancando o solo e deixando aqui então parte da rocha matriz, e o restante é o subsolo, que surgiu aqui então com a ação do homem. Aqui nós estamos vendo a fruta do conde. Ah tá, pinha, aqui chamado de pinha, que alguém jogou a semente aí, ainda num lugar onde tinha solo orgânico mineral, porque à medida que as chuvas iam arrastando, o solo ia se juntando aqui nessas pedras, e o fato é que surgiu a pinheira aí a partir do momento que o homem jogou uma semente aí. A semente germinou e até hoje ela está teimando em viver aqui, embora com muita dificuldade, e não é por falta de chuvas, porque esse ano 2024 choveu bastante aqui. E nós estamos ainda no fim do ano já, quero dizer, no mês de dezembro, a gente vê que algumas pinhas, a fruta não frutificou o suficiente, não recebeu os ingredientes necessários para que a pinheira colocasse aqui uma exposição de frutos da planta fruta de conde, que é também chamada de ata, e aqui no Nordeste chamada de pinha. Não deu certo, porque faltou certamente os ingredientes, como por exemplo nutrientes minerais suficiente para alimentar uma planta desse porte, de porte médio. E aqui a gente vê uma árvore nativa, bastante folhada, em pleno verão, porque aqui, desde choveu pela última vez, chuva de verdade. Quando a gente chama chuva de verdade, é chuva de 10 milímetros, por exemplo, em 24 horas. Choveu pela última vez no mês de julho, e nós já estamos em dezembro. De lá para cá tem caído alguns serenos, como a gente diz aqui, 4 ou 5 milímetros de chuvas em 24 horas. Já aconteceram várias delas aqui esse ano, mas foi suficiente para que essa planta, que provavelmente é uma leguminosa, essa árvore, colocasse folhas e flores. Primeiro veio as flores, enquanto que as outras plantas diferentes estão mortas. Então nós estamos aqui já na várzea do riacho, ou seja, uma depressão do terreno, onde o homem, a gente vê ainda até algumas pedras aqui que foram arrastadas do subsolo do alto pela água da chuva. Estamos vendo ali o cardeiro, o mandacaru, que até botou 2 flores, provando que caiu chuva aqui suficiente para que o cardeiro botasse essa flor. Porque quando alguém diz mandacaru quando flora na seca, é conversa fiada. O mandacaru só bota flor quando tem alguma presença de chuva, seja ela de 5 milímetros, de 3 milímetros, de 4 milímetros. Ele tem essa capacidade de colocar essas flores, de brotar flores em pleno verão, porque como a gente disse, a última chuva de 10 milímetros que caiu aqui, foi em julho desse ano. E de lá para cá tem caído algumas chuvas muito finas, que não é suficiente para molhar o solo. Portanto, não nasce plantas aí, não germina a semente. Mas algumas plantas que estão mais adaptadas aqui à situação, elas colocam flores e conseguem se manter enfolhadas verdes em pleno verão. A gente vê que nós estamos aqui às margens de uma estrada, de uma BR, e a água da chuva que bate no asfalto impermeável escorre para os lados. E aqui é o suficiente para que esse capim, que a gente chama de capim elefante,
porque pode crescer até 5 metros de altura. Ele foi cortado agora em pleno verão e consegue brotar algumas folhas. Os talos estão crescendo, os ramos, o suficiente para manter-se verde, embora bastante deficiente. A gente vê que é um solo rico, o solo que está aqui, porque é o solo de sedimentação que foi arrancado das partes altas ao longo de milhares de anos e foi trazido para cá. E aqui, se a gente cavar um poço, por exemplo, esse solo tem uma espessura de no mínimo 10 metros de espessura. E tem água? Não. A gente vê que esse capim, ele existe porque existe uma umidade do solo ainda das chuvas, das águas correntes que passaram aqui, que aqui é o riacho. Então entrou por esse bueiro aqui durante pelo menos 5 meses, de janeiro a junho, existiu água corrente nesse chão. E parte dessa água se infiltrou nesse terreno, foi presa pelo terreno, principalmente pelas plantas que existiu aqui, que, como a gente disse, era um capim. A gente vê que é um tronco muito desenvolvido, que tem muitas raízes, a parte radicular, que é capaz de sustentar a água, de prender a água da chuva que passou aqui, que não era grandes enchentes, porque se fosse, o capim também morria, porque tudo demais é prejudicial à vida. Seja a luz do sol, seja os gases atmosféricos. Demais que eu digo aqui no caso dos gases, é quando existe poluição suficiente para alterar a composição dos gases, criando a chuva ácida, criando os gases ácidos. Quando tem essa situação, a planta também não se desenvolve, porque ela quer chão puro, ela quer tudo puro, na medida certa. Por exemplo, nós temos 21% de oxigênio normal no ar, 21% de oxigênio, mas se você queima muita madeira verde, muita poluição dos motores do progresso, essa composição não é 21%, não é suficientemente mantida em 21%. E o fato é que os seres vivos, nós seres vivos que respiramos, por exemplo, nós animais inspiramos oxigênio e expiramos o dióxido de carbono, enquanto que as plantas inspiram o dióxido de carbono e expiram o oxigênio. Quer dizer, existe essa permuta nessa respiração aeróbia ou aeróbica entre os animais e vegetais, se beneficiando mutuamente. Mais uma vez, nós estamos aqui na Baixada, que é uma espécie de uma várzea, com bastante material de sedimentação. E essa planta aí que está se mantendo verde só existe, só nasce se tiver solo com umidade ao alcance de suas raízes. É chamado de sarça. É uma planta que só nasce nas áreas de baixadas e nos riachos, nas várzeas do riacho. Então está aí, mantida verde, provando que existe água ainda, água da chuva que caiu aí de janeiro a junho e correu alguma água aqui, escorreu, e essa água penetrou no chão e o chão armazenou essa água por intermédio das plantas também. E o resultado foi que surgiu, então permaneceu água suficiente para manter a sarça enfolhada e verde. Aqui está a melancieiro, coitada, que foi plantada provavelmente lá pelo mês de agosto, quando já não tinha chuva, e ela não consegue se reproduzir, embora agora, com a chuvinha que caíram aqui recentemente, ela botou flores e já tem as abelhas se beneficiando, mas a gente não vê que não germinou nenhuma fruta, melancia, porque a chuva não é suficiente para
que a melancia pudesse botar flor e a flor se transformar em frutos. E a gente vê o capim aqui como é. Não é que ele seja adaptado não, é porque aqui realmente existe água ao alcance das raízes. Água nesse chão. E a gente vai andando por aqui mais um pouco para mostrar. Por exemplo, aqui o capim foi cortado o caule, que como a gente disse pode chegar a 5 metros de altura. E foi colocado aqui, botaram uma lona e cobriram com terra para manter essa silagem de pasto para alimentar o gado. O restante são plantas que são resistentes à seca, mas que tem com certeza água nesse chão ao alcance de suas raízes. Já o que não aconteceu com o milho, que foi plantado aqui na época das chuvas. E não se sabe se ele produziu espigas, grãos, porque o terreno aqui a gente vê que é um terreno muito pobre, já que o solo que está aqui nessas partes mais altas não passa de 10 centímetros de espessura. Esse solo que foi arrastado, a gente vê as pedras que foram arrastadas do subsolo, trazidas para cá pela água da chuva. São seixos rolados. Seixos rolados, a gente vê que não são irregulares. Aqui em algum momento teve chuva suficiente para rolar essas pedras, para fazer elas rolar e perder as arestas. E aqui as fezes de um animal, que certamente foi colocado aqui para comer a palha do milho. Mesmo que tenha sido colhida as espigas, ficou alguma palha ainda verde, que foi suficiente para alimentar o gado.